António Moranга Gonçalves, Idade? 72 anos, E quantos anos andaste a bacalhau? 7 anos, 7 anos. Em que navios? só num Arrastão Vasco de Oreia. Armando Eustáquio, Idade? 77. Profissão? Pescador. Escolaridade? Quarta. Com que idade foi para o bacalhau? 18. Qual a sua função a bordo? Primeira vez fui à linha. Eu Era pescador. era pescador. Em que navios andou? Dei no Coimbra, no Santiago e no Arrastão António Pascoal. Quantos anos andou lá no bacalhau? 11 anos. Colega. Joaquim Alberto Pereira Delgado, Idade? 68. E a profissão a bordo? Eu era marinheiro, mas a profissão era, fui de verde. Depois na outra viagem passei a aprendiz da rodeia. Manuel António Gomes Leandro, 63. Marítimo, quarta classe, com 19 anos. Qual era a sua função a bordo? É pescador. Andei no Estevão Gomes e no Invicta. Há um limpinho fidalgo, Que idade é que tem? 77 anos. E foi para o bacalhau com quantos anos, Paulo? Fui para o bacalhau com 16 anos de idade. Fui para a escola com 16 anos e fui fazer a viagem a bordo do Crioula, formou-se aos, como estou a dizer, aos 17, aos 16 fui para a escola e aos 17 fui para o mar. Foi assim. E quantos anos lá andou no bacalhau? Andei lá 10, E foi sempre no Crioula, não? sempre no Crioula. Fui lá pescador e deixei de lá andar, depois arranjei depois para outra vida, né? E depois deixei de andar. Depois andei no Cabo Branco e depois fui para cá e de lei que me reformei. Cássio Pereira Delgado, Idade? 67. Tua profissão a bordo? Motorista. Com que idade foste para o bacalhau? Fui com. Em 1970. Nuno Carlinhos Marcelino Meg, E idade? 72 anos. 72. E foi para o bacalhau com quantos anos? Ora, portanto, com 18. E quantos anos lá andou? Andei lá, ora, portanto, andei 11 anos. 11. E em que navios é que andou? São Rafael. Joaquim Falacha Estrelinho. Que idade é que tem? Olha, eu vou fazer 83. Sua profissão? Pescador. Escolaridade? Quantos escola? Andei até aos 9 anos. Fui ali para a primeira. Fomos para a Casa dos Pescadores, foi em 42 que ela foi inaugurada. E depois, eu, com 7 anos, fui lá para mas era tudo do mar, para pescar, tudo dedicado à pesca. Os pais, na altura. E então fui por lá, depois enviaram-me para o sítio, descalço, em pleno inverno, a chuva, tínhamos que ir descalço, sem havia uns tamancos, que era aquilo que a gente usava. Era solado com o sol por baixo, e era o sapato, Com que idade é que foi para o bacalhau? com 15 anos. Foi muito complicado com essa idade para o bacalhau. Depois, mas fui como pescador, fui de moço, a bordo do navio. Andei lá há 11 anos. Não. Lino Rubalo Chicharro, E a idade, Lino? 84, Profissão? pescador, né? Andei 20 anos na Soponata, no petróleo. Agora já
Daí para cá tenho andado à pesca, mas o António Carlos, e andei 10 anos na pesca do bacalhau, dos 51 até 61, de 10 anos. E com quantos anos foi para lá, Clínio? Que idade tinha você? Fui para lá com 20 anos, João. 20. Saí de lá com 31, fui para lá com 20 anos. Ainda ia a fazê-los. E andou só na linha, a pescar a linha. A linha no navio Luís Arribal. Foi o único navio que andou. Foi o único navio à linha. E era um navio à vela. Navio de 4 velas, depois de 4 mastros. E nos Dórios à linha. Você? Depois andei 2 anos. Os primeiros 2 anos andei de moço, a bordo do navio, a dar sal aos salgadores para salgarem o bacalhau, e a tirar caras de bacalhau e baldeação ao navio, essas coisas todas. 2 anos. Depois fui então de verde, de pescador verde, que é a primeira viagem. Andei com aquele senhor chamado Raba Coelha, que teve aí um barco, vários barcos. Ele é que pediu ao capitão do navio para me levar de verde, e o capitão disse se ele se responsabilizava por mim, se tomava conta de mim. Ele disse que sim. E assim foi. António Lourenço Antunes, E que idade é que tem? 74. E foi para o bacalhau com quantos anos? Tinha 20. Foi para livrar o tempo da tropa. E andou lá quantos anos? Andei lá 6 anos, fiz lá 11 viagens. 11 viagens. E depois deixei de foi passar o Natal. Fomos passar o Natal e já não fui. Ninguém dizia. E que navios é que andou? Navio andei, senhores mariantes. Foi o único que andou. Depois todos os mariantes. E o que é que fazia a bordo? Pois, primeiro fui moço. Oh, moço não, foi aprendi a rever. Depois fui a rever. António Petinga Belo Júnior, 84 anos. Fui aluno da Escola de Pesca de Lisboa aos 17 e aos 18 fiz a primeira viagem ao bacalhau como moço de bordo. Passado 2 anos, com 20, é que passei a pescador. A primeira viagem era então chamada Verde, ia de verde. Ia de verde, fui um ano de verde, é o primeiro ano que ia pescar no bote e depois daí para a frente como pescador. Andei lá até 1963. A bordo, quer dizer, a função era pescador, agora a função a bordo eu pertencia ao grupo de escaladores, que era o que escalava o bacalhau. Havia 3 especialidades. Era o escalador, o partidor de cabeça e o torteiro. Quer dizer, o torteiro era aquele que amanhava o peixe, para a barriga. O partidor de cabeças era aquele que tirava a cabeça ao bacalhau. E o escalador era aquele que escalava o peixe como é agora, como vocês veem agora. Depois havia o salgador, que era o que salgava no porão, o peixe. Havia 4 especialidades a bordo. Salgador, pescador, torteiro como é que eu disse? Torteiro e parte de cabeças. A bordo era um bocado dura, como a gente espera no bacalhau. Logo a ausência 7 meses no mar é sempre um bocado complicado, não é? Sempre muito. E depois os trabalhos, quando havia peixe, era muito mais pesado, porque só se descansava 6 horas e trabalhava-se 12 consecutivas. Só havia os intervalos para comer. A partir daí, a gente só ia uma vez à terra, ao Canadá, uma vez por época, por 7 em 7 meses. E era um bocado duro, com certeza. A gente largámos às 4 ou às 5 da manhã e só íamos para a cama para a volta das 8, 9, 10 horas da noite. Para levantarmos outra vez às 4. Ganhava-se bem, ganhava-se mal. Miséria. Miséria. Então, ou à linha, tive viagens de 900 escudos. Quantos meses? 6 meses.
E no arrasto também tive uma viagem de... Passámos lá o Natal, de 9 meses e meio, ganhei 14 contos naquele tempo, já era uma fortuna. Nós trabalhámos, normalmente o navio tinha havia 3 turnos, os homens estavam divididos em três turnos. E trabalhava-se, davam sempre 2 turnos a trabalhar e estava um a descansar. E saía um, mas ficava sempre lá um, normalmente era sempre 12-6. Depois, ultimamente, a última viagem que eu fiz, já se fazia 6 em baixo, 6 em cima, já se controlava melhor. Em vez de 3 turnos, passou para 2 e a metade do pessoal rendia-se ao outro. Quando era necessário, às vezes, mais peixe ou coisa assim, atacávamos todos para safar o peixe, para o peixe não se estragar. Aquilo é assim, os navios arriavam. De manhã, às 6 horas, já estava, quando havia bom tempo, era logo. Levantava-nos às 4, comiam a primeira refeição de café, manteiga. Depois era arriar. Estávamos lá o dia inteiro. Às vezes o navio, quando apanhávamos um peixe, vinhamos descarregar para o navio. Depois íamos novamente para largar o trolo, pescar e largar o aparelho. E era assim, depois só à tarde. Na Groenlândia era sempre dia. Mas aqui na Terra Nova não era como aqui em Portugal. Era noite e dia. E então o que é que acontecia? Acontecia que o navio estava cheio de peixe, os esquetes, a gente tinha os esquetes, eles chamavam de esquetes. É que ia história, mas era um bocadinho mais tempos. Enchiam, tínhamos 3 esquetes daqueles, enchiam, e quando isto estava cheio, era o convés, escalar era a noite inteira. Depois de ainda estarmos 24 horas lá, quase no Dório, depois ainda tínhamos a escala. O comandante largava os botes para fora, íamos dentro dos Dores, aí às 4, 5 da manhã, que lá na Griolândia era sempre de dia, nunca fazia noite, depois acho que de inverno, então era sempre noite. A partir aí de novembro era sempre de noite, e naqueles meses todos de verão, primaveras e tudo, era sempre dia, nunca tinha diferença. Tinha aqueles nevoeiros, muitos nevoeiros, lá na terra dos Monhés, que é a Groenlândia, Esquimós, na terra dos Esquimós, e andei lá 10 anos, João. Nós estávamos a dormir, não era? Acabámos a escala hoje, íamos descansar. Descansar uma média de 4 horas, a gente escalava aí para meia-noite. Louvados. Os louvados era aquele cântico que havia para chamar os pescadores, estávamos a dormir, que o navio durante a noite, quando estava parado, estava fundeado, mas havia sempre uma vigia, sempre um pescador de vigia, e era esse pescador de vigia que era rendido de hora a hora, que ia acordar os outros, nós todos, 50 ou 60, com aqueles pescadores que os navios tinham, e davam os louvados. Os louvados o que era? Um cântico que havia, e o cântico era esse: seja louvado e adorado nosso Senhor Jesus Cristo, são 4 horas, vamos ao almoço. E toda a gente se levantava, não era? Pronto, o que era o almoço? Era um pequeno almoço, não era? Aquilo era uma comida pesada, não é? E aquilo a gente levantava-se um bicho e a mesa já estava ali. Era só sair daqui do bicho e sentávamos à mesa. Pronto, e era ao princípio do dia começar a faina da pesca. Depois levantávamos, íamos receber o isco, que eram os tais moços, como eu tinha sido 2 anos, que era, o isco geralmente era lula e cavala. Vinha-nos, onde é que andava, levava no frigorífico, não é? E nós então, cada qual por sua vez, ia para a porta do frigorífico para receber, que eram os moços, os tais moços, pesavam o isco e consoante a fila que a gente fazia, íamos recebendo o isco para cortarmos em iscos para iscar o aparelho que a gente chamava-lhe troll, que era o aparelho que a gente tinha para levarmos para o mar, para a pesca. Depois arriávamos e passado uma hora, se os louvados eram às 4 da manhã, a gente para a volta das 5, 5 e meia da manhã, aquilo na Groenlândia era sempre de dia, não é? Que a gente lá estava. E então a gente chamava a arriar, arriavam nos botes,
os botes, a gente não chamava Doris. Aqui é, pronto, a gente, o nosso calão era bote, era o bote. Íamos cada caldo do nosso bote, arriávamos por navio abaixo, levávamos o aparelho, levávamos o isco e íamos cada caldo ia à sua sorte. Do mar fora, por exemplo, uns para o norte, outros para o sul, outros para o leste, depende, não era? Conforme o palpite do pescador. Então aí, pronto, estávamos lá fora, dávamos 2 lances, pescávamos 2 vezes, dávamos o primeiro, depois alávamos, se apanhássemos muito, vinhamos pôr a bordo, se o botezinho ficasse logo bem fechado, pronto, uma quantidade de peixe acima da média, né? Com receio que o segundo lance desse maior, depois tínhamos que o atirar fora, assim, vinhamos a aliviar a bordo e íamos novamente. Nós tínhamos uma agulhazinha, uma bússola, de marear, uma bússolazinha pequena, cada Dória tinha uma bússola do navio. Tínhamos que marcar o navio com névoa estava sempre a apitar, estava ancorado, parado, fundeado, dali na saía. O pescador ia sempre com atenção na buzina do navio, era uma serena muito valente. Era uma coisa, sei lá, ouvia-se daqui, talvez quase a São Martinho, havia só uma distância grande, cantava calmaria, aquilo era toda a força e nós orientávamos. Quando vinhamos para ir para bordo, se tivesse névoa, quando o navio desse 3 apitos, era para chamar o pessoal para bordo, a chamar os dores, ou com peixe ou sem peixe. Quando o nevoeiro dava 3 apitos, a toda a força, e ao navio dizíamos uns para os outros, o navio está a chamar. Com o tempo claro, içavam uma bandeira preta bastante grande lá na fruta do mastro. O navio tinha 4 mastros. No mastro mais alto içavam uma bandeira preta bastante grande e a gente, quando não estava névoa, víamos aquilo ao fim do mundo. Víamos o navio com a bandeira içada, olha, o navio está a chamar. Depois juntavam-se os botes carregadinhos ao pé do navio, à espera que os primeiros descarregassem com um garfo grande de madeira, espetámos o bacalhau um por cada vez, a pôr para dentro do navio. E quantas horas trabalhavam por dia, Tolinho? Ora, João, tínhamos dias de 24 horas, de 20 horas, digo. Tínhamos 4 horas para descansar. 4 horas tínhamos que lavar, estávamos a escalar o bacalhau, até acabar, uns dias muito, outros dias pouco. Tínhamos dias de acabar a escala às 3 e 4 da manhã. Nós, na casa da máquina, não passávamos muito, porque estávamos abrigados no frio. O pessoal com vez é que passava mais do que nós a nível desse. Passava mais frio, Passávamos menos frio. Vocês na máquina? Na casa da máquina. Menos frio. E a alimentação era melhor que os outros? Pois era nós pertencemos ao setor da Bé, chamado na altura, e não fazíamos os trabalhos que fazia ao frio. A coisa pior que existe era a vida do bacalhau, à linha. Com pouca gente que nós, aquilo que a gente até só não levávamos o prato para comer, mas tudo que a gente levava era tudo nosso. Era a roupa, era o colchão, era tudo, só menos o prato para a sopa é que não era nosso, era da companhia. É sempre assim. Era no tempo da ditadura, aquilo
Quem mandava de qualquer maneira, aquilo era sem apelo nem agravo, tratavam mal os seres humanos. Era mesmo rude, era rude. Embora eu pertencesse à máquina, mas vi lá casos terríveis. Vi o capitão bater em homens, o próprio contramestre bater em homens, e era assim, eram maltratados. A gente quando éramos novos nem nos apercebíamos a vida que era que não era. Levávamos à troca, né? Andávamos dentro de um dor e dias inteiros só vinhamos para a bordo quase à noite e depois chegávamos a bordo, se não trouxéssemos peixe, às vezes alguns eram insultados pelo capitão. Onde é que andaste tu? Onde é que andaste? Os outros trazem peixe, uns não trazem, outros trazem, sabes como é que é a vida daquela. Chegávamos a bordo, alguns vinham com o bote, que a gente dizia que aquela coisa que tínhamos com no ar, quer dizer que o bote vinha, que chegava a bordo, não tinha peixe nenhum, o comandante chegava à proa, onde é que vais tu? Os outros camaradas apanharem peixe e tu não apanhaste. Era assim aquela confusão toda. Ao tempo a gente ama a escuridão, né? Eles ameaçavam a gente, olha a tropa. Eles ameaçavam a gente. Não para a guerra, não é? Era as guerras, era para a guerra. Olha a tropa, e a gente tínhamos que fazer. A alimentação era precária. Enquanto chamávamos os da ré, os da máquina e os oficiais comiam tinham sopa, peixe e carne, nós tínhamos sopa e tínhamos, ou era peixe, e só tínhamos carne à quinta-feira. E eu, quando era verde, fui a primeira vez ao bacalhau. Na minha semana de transportar a comida para Brunca maus tempos, e eles não faziam feição ao navio para ninguém, para melhorar a situação de quem transportava a comida, porque nós morávamos, eram 2 ranchos. Era o rancho Bomborda e Borda, onde viviam mais ou menos umas 30 pessoas de cada lado. Nós dormíamos em campo, aquilo era como as capoeiras. Enfiámos lá para dentro, o aquecimento era numa estufa, onde é que nós punhamos carvão para aquilo dar aquecimento ao rancho, chamava-se o rancho, e nós aí fazíamos tudo. Comíamos, lavávamos, pronto, aí era, e trabalhávamos 18 horas por dia, descansávamos 6, mas nunca descontávamos as 6 porque era assim, tínhamos que comer, tínhamos que nos lavar, a água era racionada, era um galão de 5 litros fria, que nós tínhamos que aquecer com uma manilha grande, punhamos lá em brasa, punhamos dentro do galão com a água para aquecer, para tomarmos banho. Praticamente não era banho nada, era lavar um indispensável. A bordo do Coimbra tínhamos meio litro de água para a gente se lavar, que ainda vinha da escala e assim coisa. Depois para o resto é que eu fui para o Pascoal, já se comia melhor, já havia outra higiene. Depois do 25 de Abril aquilo melhorou, além do tempo, pronto, antes do 25 de Abril chegámos a fazer 8 meses e meio, 6, 7, mas a partir do 25 de Abril foi para 6 e depois ficou em 5. Nessa altura eu deixei o bacalhau, fui para a África do Sul, andei na África do Sul, voltei ao bacalhau nesse navio mesmo, mas aí já pronto, aí esse navio já tinha as condições oficiais, pronto, já era totalmente diferente, já tínhamos a nossa liberdade de expressão e então tínhamos que engolir muito sapo, chamávamos-nos nomes lá de cima, nomes que, pronto, do pior que havia, era difícil estar a viver todos os dias com as mesmas caras, não é fácil, tu levantares do teu beliche e estás a ver a mesma cara, ires para o trabalho estás a ver a mesma cara, isso não é fácil. E então tínhamos que suportar, era além do tempo, além das condições que nós trabalhávamos, além disso ainda tínhamos isso por cima, que não era fácil.
não era fácil. Trabalhávamos no inverno sempre a quase com 14, 13 graus negativos. O meu emprego lá era redes partidas. Tínhamos que ir para cima do castelo, consertá-las com esses graus negativos, sem luvas, porque não dava para trabalhar com luvas, arranjar as redes e era muito difícil. E além disso, éramos muito maltratados, principalmente pelos oficiais. Eu andei como capitão lá, no Bacalhau também, quando corria menos bem a faina da pesca na altura. Esse capitão vinha da ponte, ia à proa, no local de trabalho do pessoal, e batia no mestre-redes como quem está a bater num garoto. Era o Manuel Feliz, olha ali, mas parece que é. E batia... Esse é o Tonho, se é o Manel. É o Tonho. Manuel Feliz. O que andou contigo foi o Manel. O Manel. No Estevão Gomes. E ele ficava-se com as bofetadas que lhe dava o outro, o capitão, e baixava e pronto, e comia. Nós morávamos no Casal de Mota e eles moravam aqui na praia. Os do Casal de Mota são nós da praia. Pronto. Isto é uma comparação. Mas a nível todo, na relação. E então eles tinham tudo. Estávamos à rede, estávamos a virar o aparelho e o substituto do contramestre, que se chamava ao Alfredo, que a gente chamava o cara feia. Imagine só pela alcunha dele, que ele era muito amigo do comandante, do capitão, e então ele queria que eu tivesse 2 braços, e eu disse: pega ali, tens que pegar ali e passar o gato lá à borda da corrente para virar o aparelho para cima. E eu disse: eu não tenho 2 braços. O capitão, como se dava muito bem com esse senhor, de contramestre, acabámos de largar o aparelho, deixou fazer tudo para o navio continuar a arrastar, chamou-me à ponte e dei 11 horas e meia de castigo à proa na terça-feira de Carnaval para a quarta-feira de cinzas. Na altura que eu fui, já estávamos assim um bocadinho mais democratas, já foi após o 25 de Abril. A coisa melhorou, mas como falavam lá, era um bocado rude, os capitães eram um bocado rudes em relação aos pescadores no tempo da outra senhora, não é? Mas quando eu fui, a malta começou-se a impor, a criar democracias lá dentro do navio, porque nós começámos a exigir as coisas que eles tinham, como por exemplo, nós comíamos todos os dias bacalhau fresco e eles comiam 2 pratos por dia, e peixe e carne e assim sucessivamente. E depois nós começámos a impor esses serviços que eles tinham, que nós também estávamos lá como eles estavam, e a gente conseguimos esse objetivo. Sabes que aquilo ali, nós andávamos ali, que era um fio de cada terra, não é? A malta, os primeiros 10 dias era para nos conhecermos uns aos outros, mas o ambiente era saudável, era sempre tirando uma parrada ou outra, que houvesse lá uns com os outros, mas estava sempre tudo bem, nunca ia acima, nunca ia ao capitão, não havia queixinhas nesse aspecto. Por você? Os capitães eram assim, quando eles viam que um homem era trabalhador e fazia para a vida, tinham tudo que queria deles. Para aqueles que faziam ronda, que estavam um bocadinho de vento, já não arreavam, no Dório, esses falavam. Às vezes até eram severos para eles. Para os indivíduos que queriam fazer alguma coisa, ganhar, ali era a percentagem. Quanto mais pescava, mais ganha. A percentagem era assim, o seguinte: os primeiros anos dos navios à vela era ao ordenado. Se aqueles depois passarem para a percentagem. O que é que acontecia? Estava vento, estava frio, ainda trabalhava, enrolava-se lá a vela
na proa do Dora, dormiam e coisas, e à tarde aquilo que apanharem durante a manhã não faziam nada. E isso o que é que acontece? Chegava ao fim, não chegava para faziam. Eles faziam assim, deixavam uma pensão para as mulheres. E elas iam receber à casa dos pescadores e para a costa toda faziam isso. Para alimentar os filhos. E então, quando chegava ao fim, iam a ver, ainda estava em dívida com os capitães, na altura era eu. Os armadores ficavam para o ano. Era assim. Depois puserem à percentagem. Eu não digo isto porque as pessoas às vezes podem dizer assim, mas agora e tal, é que está. Eu pesquei mais com o meu primo. Aquele que me levou era um grande pescador, mas eu pesquei ainda mais do que ele, sozinho, porque eu não quis andar com eles. Cheguei à Groenlândia, andei sozinho. Ia por onde é que eu queria, vinha a hora que eu queria. Isso era. Depois, pronto, depois comecei a levar os meus irmãos. Depois aí já eu tinha já, como é que é de explicar? O encargo para explicá-los e fazer como eu fazia. E eles também eram, depois já, onde eu deixei de ir ao bacalhau, e eles iam andar ainda. E também foram bons pescadores. Davam sempre 4 horas para a gente descansar. Nessas 4 horas tínhamos que lavar as mãos cheias de sangue do bacalhau, tínhamos que tirar com as cabeças do bacalhau ao mar, tirar o maior e para os moços no outro dia fazerem baldeação ao navio. E então tínhamos que ir lavar com água salgada, porque a água doce era uma canequinha de metade meio litro ou pouco mais, aí uns 3 decilitros de água doce, era o que tínhamos só por dia. Nós havia uma comida que chamavam lechora, que era arroz com bacalhau desfiado, bacalhau fresco, a vir do mar, desfiado, e a malta se queria, comia ali um prato de chora antes de se deitar. O máximo que dormíamos era 3 horas, em 24. Uma era para a gente se lavar e tal, fumar um cigarro mesmo dentro do beliche, a malta aproveitava e fumavam um cigarro. E era terrível, João. Nós, o pessoal da máquina, tínhamos o primeiro e o segundo prato, e o pessoal que mais trabalhava era só um prato, e às vezes sabe Deus como é que ele era. O que é que tu achas que isso se fazia? O que é que fazia essa diferença entre o pessoal da máquina e o pessoal do comércio? Eu acho que era mal feito, só acho que era muito mal feito. Ou todos igual, ou acho que devia de ser tudo igual. Ou tudo um prato ou tudo 2 pratos, porque ao fim e ao cabo quem gastava mais energias é que era pior alimentado. Eu andei lá esses 10 anos para me livrar à tropa. Estava apurado para a tropa, para Caldas da Rainha, que é o quartel de Infantaria 5. Estava já apurado para lá. Nisto, eu ia em fins de abril para a tropa e veio aqui um capitão do bacalhau nos princípios de abril à procura de moços, procura de rapazes novos para irem de moço. E o senhor Leitão, eu não conhecia já, o senhor Leitão, que era o pai deste Leitão, que era advogado, que deu a trombose, era o escrivão da capitania. Mandou-me chamar a mim e a esse tal Raba Coelha, esse rapaz que tinha o bar.
para o António se queríamos ir ao bacalhau do moço. Eu disse que sim, para me livrar à tropa disse que sim. E o Raba Coelho disse, eu não. Eu já ando aqui a governar pais, família, para ir de moço como um rapazinho novo e andar a tirar, a passar façal para os pescadores onde eu quiser. Já sou pescador profissional há tantos anos. E o capitão disse, então não quero ir de moço, não. Então quero ir de pescador verde vou. Foi ele verde, pescador verde, fui eu do moço, esses 2 anos. Ele, o Raba Coelho, foi logo a primeira linha dos verdes. E a partir daí foi um pescador sempre de primeiras linhas. Dávamos aqui aos pescadores. Quando o capitão vinha cá a Nazaré e às outras terras todas, o Algarve e o Norte, davam-nos 5 contos, 5.000 escudos, para as roupas de aliado, para o óleo, tínhamos que dar óleo na roupa, as lanchinhas aí, que tu não te lembras disso, as lanchinhas aí para a praia, com as velas dos pescadores oleadas, para levarmos. Tínhamos, o navio dava aparelho, mas esse que não levasse daqui aparelho fininho em condições, nem a metade do bacalhau apanhava do que o navio dava, que era aquelas meadas muito grossas, cheiravam a alcatrão. E os grandes pescadores que pediam, faziam aparelhos aqui à maneira deles, fininhos, depois começou a vir a seda, os tralhos de seda, e éramos 60 pescadores no navio de 14.000 quintais de bacalhau. Era pouco, ganhámos pouco. Não me recordo bem a percentagem, mas ali a partir dos 10.000 quintais em diante é que se ganhava mais alguma coisa, de resto aquilo era diminuto. Eu ganhava por mês, era ajudante motorista, ganhava por mês, era 840 escudos por mês, quando estávamos no mar. Mal me recordo, mas parece que era 5 tostões de quintal de bacalhau. Depois dos 10.000 em diante é que se ganhava mais alguma coisa. Ganhava-se bem, tudo era, ganhávamos aquilo ao quintal ganhávamos uma média de, era portanto, aquilo, 100 quilos, a descarregar para bordo era 100 quilos, depois aquilo seco demorava uma média de 60 quilos, sabe? Uma média. A primeira viagem que eu dei ao bacalhau, posso dizer, fui de verde, por acaso até fui das primeiras vinhas do bacalhau, dos verdes, do tempo dos verdes, né? E pesquei uma média de uns 200 quintais, aquela coisa, 200 quintais, recebi, quando cheguei a Portugal, nunca mais me esqueço, 12 contos e 300, 12 contos e 400, 6 meses de trabalho. A gente aqui era uma riqueza já, né? Comandante, o capitão era assim, quando vinha matricular no Roos, a gente chamava-lhe o comandante de 3 caras, estás a ver? Que quando vinha matricular é coração queres, coração que desejas. Mas quando a gente estava no mar, se não apanhasse peixe, tratavam a gente como um cão. Era a coisa piorinha. Não era a melhor, não é? O poder absoluto, eles abusavam da gente, que a gente não tínhamos facilidade em não aceitar aquilo que eles faziam e diziam, não é? Que aquilo entrava logo tudo em ação, a pilha e essas coisas todas. Pronto, o regime era terrível, não era isto que é agora, não é? A gente, se fôssemos a dizer qualquer coisa, éramos logo apontados. E depois o que é que acontecia? Éramos prejudicados. Porque a nossa maneira, o nosso sistema de trabalho de pescador à linha
tinha um problema, quanto mais pescasse, mais ganhava. E aí, se a gente, se tivesse um bocadinho mais, como é que eu ia dizer, mais, se respondêssemos àquilo que a cabeça pensava, éramos prejudicados 2 vezes, não éramos logo apontados. E depois, aquilo da pesca do bacalhau, quando a gente tínhamos para bordo, consoante do peixe que a gente tinha de bordo, tínhamos um oficial, se não era o capitão, era o imediato, que vinha a apontar para as marcas que o bote tem, não era? Eles apontavam consoante a marca o peixe que nós pescávamos. Está a compreender? Estávamos sempre na mão deles. Estávamos aquele tempo todo sem ver a família e era complicado, porque conforme se passava o tempo, fisicamente já éramos atingidos e então ao ponto de quase não olharmos nem conhecermos a família toda a passada. É complicado, então a gente sabe que é um bocado complicado. O meu filho mais velho eu não o vi nascer, eu estava lá. Entretanto, quando eu cheguei cá, ele era pequeno, fui embora outra vez, praticamente não, só eu estava mais tempo lá do que estava cá. Quando ele chegou aos 6 anos, pronto, foi quando eu fiquei cá, então comecei a conviver com ele, porque praticamente os primeiros 4 anos de vida dele, passei com ele 3 meses ou coisa assim. É sempre chato, né? E depois o gajo começa a ter saudades e essas coisas. E depois foi mais o que me fez desistir daquilo, foi que começou, depois nasceu outro e depois não, vou ficar por aqui que não quer mais nada disso. Um caixote com um caixote com latas soldadas, peixe frito, chaputa, normalmente era chaputa. Os peixes secos, para desenfastiarmos o comer do navio, era, depois isso tinha que nos dar para uns dias bons, né? Íamos poupando. Entre a mulher havia muita lealdade. A mulher, quando a gente ia à pesca de bacalhau, punham-se de escuro, tal e qual como a gente tivesse morrido e tal, estás a ser? E só com o regresso, quando a gente via, que elas se preparavam, estás a ser? Mas era sempre, era assim, que a gente ia, a dificuldade da gente era essa. Era muito chato porque, no fim, só íamos de viagem, íamos uma vez ou 2 a terra, né? Se não houvesse avaria, era aquelas 2 vezes para abastecer, né? De combustível e mantimentos. Né? Olha, a gente sabe, é uma tristeza quando a gente diz a partida é uma tristeza chegar a uma alegria. Quando eu fui para o meu filho, saí de Lisboa, estávamos em Lisboa para embarcar, voltei-me chorar de ver minha mulher lá e meus filhos. Era uma escuridão, era uma coisa, mas um gajo não podia fugir, estava melhor estava na guerra. Naquele tempo do Salazar chamavam-lhe a hora, parece que era a hora da verdade, como tinham para a tropa, lá para coisa, que as mulheres aqui iam aí à rádio, não sei o quê, e mandavam um abraço, ou isto ou aquilo, para lá. E tínhamos então, só de lembranças daqui, quando nós tínhamos 6 meses, não havia comunicação possível, não havia comunicação nenhuma naquele tempo. As cartas iam pelo correio, quando os gilianos, que era quem apoiava a frota bacalhoeira, eram os gilianos, mas os gilianos quando saía daqui já eram mais tarde que a gente, os navios bacalhoeiros, não é? Era o navio hospital, os gilianos. E então esses é que levavam os caixotes. O que eram os caixotes? Eu já não me recordo muito bem, mas os caixotes era onde é que as nossas mães, mulheres, namoradas, isto, mandavam lembranças. E o que eram as lembranças? Ou eram bolos, ou era isto, ou era aquilo, que a gente depois, em caixotes de madeira, com palhas, punham nos gilianos, e os gilianos é que depois se distribuía lá para os navios. E depois o navio, por sua vez, se distribuía para os pescadores, porque alguns mandavam daqui, outros nem tanto. E era a comunicação que havia. E a comunicação, depois disso, era só quando íamos a São Jorge para a Groenlândia, que a gente ou recebia uma carta ou escrevíamos uma carta para cá. Vou contar um episódio do meu pai. Aquilo havia o padeiro, lá, era padeiro, era cozinheiro, e uma vez o meu pai
foi à cozinha e pediu-lhe qualquer coisa. E aí ele negou-lhe e travaram-se de conversas. Ele agarra o padeiro, foi o padeiro, assentou-lhe o cu em cima do fogão. Aquilo passou. Veio para o convés do meu pai. O comandante era o como é que chamei? Eu andei com o sobrinho dele no Melgueiro, piloto. Era esquece o nome dele. O avô veio cá para fora, à rede, e ele lá de cima, todo cheio de razão, disse para o meu pai: "Oh, Carlos Alberto, aquilo que fizeste ao padeiro havias de fazer a mim." E ele disse: "Olha, Sr. Comandante, Sr. Capitão, se você me fizer aquilo se você me fizer e disser aquilo que o padeiro me disse, eu faço-lhe a mesma coisa." Ele até mandava as catiras com tamanco, que eles usavam os tamancos, já para baixo. O avô agarra-me de tamanco e deu-o lá para cima. O teu avô foi castigado na folha. Porque eles sabiam a quem diziam as coisas, estás a perceber? E não foi despedido do Melgueiro. Nessa vez o avô fez 10 meses e meio de barra a barra. Quando ele foi, a avó dava grávida de mim. Quando ele veio já o tinha nascido. É verdade. Lembro-me tão bem da avó contar isso. E foi nessa viagem que o avô comprou o candil. Também foi assim. Também fui para lá. Custou 3 contos e 300 esse barco. É verdade. Também fui para lá, a minha mulher andava grávida da minha filha. Quando cheguei, tinha ela 2 meses e tal. Nunca se pensa, só tive um pequeno acidente no arrasto, foi quando estava a vir ao Cabo Real e eu caí para cima do relente e fiquei sem esta parte aqui. Tive 1 mês em Santo Jorge, lá no Hospital Santa Clara. Depois eu tive assim mais. Como colegas meus, vi ter desastre, mas nunca ficaram lá. Foi assim, uns bocados assim de mau tempo, gelo, uma vida sem poder andar, e aqui um gajo também se torna um bocado complicado quando uma vida pode andar e um gajo está ali, não sabe se o gelo vai dispersar, se vai continuar, e a gente ficar ali encalhado no gelo é um bocado arriscado. Assim, histórias engraçadas, quando um gajo lá em terra, em terra, há um gajo que vai lá, neste lado, aqui em Portugal ainda não havia aqueles grandes shopping centers, grandes centros, sacrifícios comerciais grandes, a gente não estava habituado, e então entramos por ali, e aquilo havia lá, e uma vez fomos lá uns 3 ou 4 amigos, por acaso éramos todos da Nazaré, e estávamos à mesa, o que é que a gente está a pedir? Vamos pedir uma cerveja, a gente pedia a cerveja. Era em inglês, aquele inglês mal falado e tal, cerveja, depois víamos os outros a comer galinha frita, eu também quero aquilo e tal. E há uma altura que a moça que estava-nos a servir, mandou lá um olhar ao amigo nosso, e então a gente estávamos a comer pernas de galinha frita. E assim, e a gente chamava, a já está a olhar para mim, tem calma. Mas eu demoro, já comemos 3 pernas de galinha, estou aí daqui a bocado. Mas a gaja está a olhar para mim, então ficas aí, depois vocês quiserem a volta, está sempre aqui tudo. A gente fomos dar uma volta para aí de 2 horas, ainda quando chegámos lá para ver se ele estava lá, ele já tinha comido para aí algumas 20 pernas de galinha. À espera que a minha não sei se alguma coisa. Há uma história disso, quando chegou a bordo para irmos jantar, já era que a jantar já comi 20 pernas de galinha, ele não sabia o que havia de ser, faz uma perna de galinha. Essas histórias assim, muitas. E às noites também se passavam assim coisas engraçadas. Nesse ano foram 5 navios ao fundo, ali próximo, lá na área, aquilo está tudo minado com navios. Eles ali, os navios na altura não tinham motores, quando era para fugir para Santo Jones, eles comunicavam com os navios, passavam o ciclone, ia tudo para Santo Jones. Ainda no Milena tivemos 6 dias à espera que o ciclone passasse. O que é que aconteceu? Eu já amanhã, e saímos à tarde do dia em que o ciclone estava a passar. Quisemos voltar para já na altura do motor, já na tinha velocidade para vir
fomos 24 horas, sempre só com os mastros no ar a atingir as milhas. O navio chegava só com os mastros já desatados. Bom dia, adeus. A vida a bordo era muito difícil, não era, Joaquim, nessas alturas? A bordo não, a bordo, coisa que era que o pescador tinha um dório para cada um. Nós é que éramos os ilhados, os capitões a bordo do dório. E nesse ano, João, por sinal, 20 verdes, 20 pescadores verdes da primeira viagem, fui a primeira linha, a gente chamava primeira linha, segunda, de 20 fui o que mais peixe apanhou, de 20 pescadores. O navio era de 60 pescadores, era um navio de 14 mil quintais de bacalhau, quintais, a cada 100 quilos chamavam um quintal. Cada 100 quilos de peixe chamava-se um quintal. Nesse ano apanhei 220 e tal quintais, nesse primeiro ano de verde. E depois continuei a andar lá até 1961. Mas um belo dia, o capitão levantou ferro antes do pessoal estar em condições, né? Porque a gente, cada um trazia, marcava o coisa do navio, estás a ser, do navio. E eu depois andei 7 horas sozinho, mas só depois eu dei-me com os meus colegas, andavam comigo, e demos com 3. Os 3 deles eram um velhote que era da Fazenda e já andava há 30 anos no bacalhau, há 30 anos. E ele apanhou, eu apresentou ele também, depois eu andava assim, já há tempos a levar, e eu dava-me assim bem com ele, estás a ver? Dava-me bem com ele. E depois o capitão fugiu e a gente estivemos ali todos ancorados. Depois chegamos, o velhote disse assim para a gente, olha, se algum de vocês sentir algum sinal e tal, de alguma bomba, avisa-me e tal. Ou já estávamos todos encostados, já não tínhamos comer, já não tínhamos vinho, já não tínhamos água, já tínhamos água nem café nem nada, estávamos secos, não tínhamos nada. Já tínhamos trocado as coisas comigo com os 4 barcos, estávamos amarrados, ancorados, mas amarrados uns aos outros, amarrados. E depois ele agarrou-me em si e veio, eu andava mais ele e depois ele, quando eu disse assim para ele, olha, deu aqui agora um foguetão e tal, entalado, rumo tal assim. E ele disse, não te enganaste no rumo, não senhor, eu marquei o rumo e tal, então está bem, então vamos embora. Viemos todos 4 para o navio. Assim, à procura do navio. E depois então andámos a remo até chegar ao pé do navio, uma média de umas 3 horas ainda. 3 horas. Quando a gente chegou e quando a gente vinha, íamos parados, sabes que íamos andar, mas a maré também não ajudava. A maré a gente jogava que andava muito, mas andávamos pouco. E veio, quando a gente apanhou o navio, a coisa do navio, o velhote disse assim, olha agora, vocês, né? Como a gente éramos os mais novos, a gente éramos todos da praia, estás a ver? Os 3 eram da praia. Era eu, era o homem da encarnação da Ratos, o Poupada, está a ver? Poupada. Era o Manuel Mota que ainda vive, Manuel Mota, e era eu, e era o velhote.
Quando a gente apanhava, quando a gente chegámos ao navio, ele disse assim para a gente: olha, vocês não digam nada ao capitão, quem diz sou eu. Ou é que falo com ele, quer dizer, está bem? Não, você é que manda. Eu estava por tudo, eu dava-me assim com ele e eu estava por tudo. Você é que manda. Então, mas não é preciso mandar, é só para que ele veja que não é aquela. Opa, o homem com aquela idade só não chamou santo ao comandante, só não chamou foi santo, chamou tudo quando ele viu que havia de chamar. Chamou, depois o capitão disse: olha, você está a ver, temos aqui 4 anos. Assim como aconteceu, que a gente até fomos obrigados a tirar para o peixe fora, que era para podermos, mas não atirámos todo, que era por um caso que tivesse bom para a gente navegar, a vela não podia o barco, o Dório não podia andar sem peso. Pronto, vamos lá, quando chegámos, o comandante, o capitão disse ao capitão, tal, pediu desculpa e tal, e ele disse: as desculpas não é assim, isso é para ele, desculpas não é assim. Pronto, e ele disse: está bom, pronto, então ficamos assim. E veio assim: então a gente amanhã não arreia, diz a ver. E ele vai assim: está bem, não arreia. Ele, quando esse dia, o navio estava assim bom tempo, mal assim calmo, vinha falar do velhote, o velhote disse assim, curaturam-se a gente, aos 3, e disse assim: olha, a gente agora vamos dar uma trolladita. Uma trolladita era a maneira de falar, dar uma trolladita. Mas a gente hoje já vai dizer ao capitão, para o capitão dar isto a gente. Eu fui lá dizer, e ele então marcou a gente o peixe que a gente apanhou, tal e qual, como fosse o bote que apanhasse mais. O bote que apanhou mais, foi assim que ele marcou para a gente. Estamos assim. Nunca mais houve, felizmente, com que andasse depois. Foi só a única coisa que tive, foi só esta coisa que eu tive na vida, quando ela anda 7 anos perdido. Cheguei a fazer quartos na casa da máquina amarrado. Ir para baixo, para a casa da máquina e pensar que já não vinha para cima. Um mau tempo. Eram condições muito complicadas. Tive 2 ou 3 vezes que isso me aconteceu, João. Eu, desse dia vi a morte à frente dos olhos também. Foi o único dia, bem, éramos novos, com 18 anos ou com 20 anos. Perdi-me com o nevoeiro. Eu passei o navio estava a solta-vento e eu depois andou para Barlavento, andou para não, eu estava a Barlavento, o navio estava a Barlavento, depois andou para solta-vento para ir para os últimos botes que estavam lá. E eu estava lá, quando acabei, fui, e marquei o navio. Quando passei por lá, quando comecei a andar, quase uns 20 minutos a andar de vela, né? Passei o navio e nadei por ela. E passei por Barlavento e nadei por ela, com o vento. Passei por ela. Largava a vela assim, não sentia nada, não sentia onde é que o navio dava aqueles apitos prolongados, 3 em 3 apitos, para ver se onde é que a gente estava. Passei o navio. Estava tudo a bordo, faltava só um verde que era eu. Faltava só um verde que era eu. Olha, tive umas 8 ou 10 horas à procura, os navios à procura. Fui encontrado por um navio alemão, arrastão alemão. Já com o bote, uma teca de peixe também dentro do bote, já tinha uma tecazinha de peixe. Eu chorava, agora chorava. O alemão agarrou-me, telefonou tão para o capitão da pesca, estava aqui um bote, estava agarrado e safei-me. Foi a única. Cheguei a bordo, o comandante ainda começou a olhar comigo: onde é que você vai? E tanto, mais isto e mais aquilo. E eu tive contato tudo, pronto, perdi, passei o navio, passei. E pronto. E foi assim a história toda e fiquei safo da vida. Mas o meu caso aconteceu muitos, eram muitos casos. Muitos casos.
E depois, uma vez no Alhau, estava o filho Amado, estava 22 graus abaixo de zero, e estava nesse dia na vitória chapado, onde estava Alhau. E apanhava junho assim, não estava muito frio, fomos à ponte, para a pistão, para a gente descansar, sair e trabalhar, não estava muito frio. Ele disse para a gente, olha, vamos embora, lá para vamos embora, já vamos resolver o caso. Mamámos 18 horas a trabalhar e 6 a descansar. E a tripulação era uma média de 70 pescadores que nós éramos. Mas para se comer à primeira mesa, para se adiantar logo o peixe que já estava a bordo, a tripulação era dividida em 2 mesas para jantar, e quando vinham de bordo, era às 4 da tarde ou às 5 ou às 6, dependia. E os primeiros que vinham iam adiantar, iam comer, os 25, 30, o capitão logo aproveitava, vão comer, que é para virem já adiantar, começar a escalar o bacalhau para se salgar. E eu estava com esse senhor, com esse pescador, esta tem graça, com esse pescador, e ele com certeza era coisa que tinha querido, mas que ele que era um homem, que era um bocadinho assim também, contra a coisa também era. Era diferente, já estava adiantado em relação aos outros pescadores, não é? Que aquilo não tinha dó, ouvi coisas que eu fui para lá e eu dizia assim, então, mas será isto? Eu tenho que orientar a minha vida. E para lá íamos aqui com uma ideia, mas aquilo era totalmente diferente, não é? E o homem que estava a trabalhar, e eu estava assim aqui, e o homem estava satisfeito, se calhar a vida tinha-lhe corrido bem, o dia da pesca, não é? Tinha-lhe corrido bem. Eu já vos digo, até você conheçam. E o homem começa a cantar. Pois, aquelas cantigas do mar, não é? Cantigas, não é nada de especial, não é aquela cantiga, mas vou-lhes dizer. Olha, agora, quando fui ver estas fotografias que estão ali embaixo, já me tinham dito aqui, eu até estava a criticar aqui. Um rapaz que nem é pescador me disse, estás bem? Eu disse-lhe lá umas certas coisas, mas olha, vem com isto para aqui, pronto. E eu contei esse rapaz e vou dizer à doutora aqui. O que é que esse homem, esse pescador faz? Começa a cantar e a cantiga, eu vou dizer. E ele não sabia que tinha um oficial atrás dele. Era um piloto que estava atrás dele. Mas eu, por acaso não estava aqui, ainda não lembro como fosse hoje. Estava aqui e ele estava ali, com o garfo na mão. O garfo eram 2 dentes de ferro disso, mas não era bem ferro, aquilo que não ganha ferrugem, é inoxidável, era. 2 dentes que eram que a gente espetava o peixe, tirávamos de uma selha, o peixe que andava escalado ia para uma selha de água, que era lavado, ou depois ia para um escorredor, que era escorrido, depois ia então para o porão para salgar. E ele estava aí ao garfo, a tirar o peixe da selha, começou a cantar, e a cantiga era esta. Acabei com a escravatura ao grande saco da bandeira, que em Portugal ainda existe a vida bacalhoeira. Você não queira saber, o oficial estava atrás dele, o homem fez as coisas mais pequenas que podia haver. Ele logo se atirou e logo disse, sabes o que estás a dizer, pá, sabes o que estás a dizer? E o pobre podia fazer, teve-se a arriar, quer dizer, teve, pronto, a reduzir-se ao mínimo para se desculpar, pronto, isto. Só de uma atrevido é que sai no tempo de Salazar dizer uma conversa, umas palavras destas, mas também nunca me esqueceu. Daí para a frente, o que é que espera? Essas tudo eram sempre apontadas. Houve uma altura, os esquimós desarmaram um bote, tiraram tudo quanto o pescador tinha dentro do bote, remos, velas e tudo, e deixaram o dourar, não fizeram mal, mas pronto, desarmaram, já não podíamos ir para o navio é que teve que andar à procura desse pescador, porque o pescador não aparecia, não tinha remos, não tinha velas, andava à deriva. Lá o navio teve que andar uma porrada de horas já à procura do pescador e encontrou. O rapaz do Algarve. Os esquimós levaram tudo Os e deixaram-no à rola. deixaram ele dentro do Dória à rola. Uma porrada de horas, para aí mais, sei lá, ele parece que falava em umas 7 ou 8 horas, de anjos que lhe tiraram aquilo. Tenho saudades do bacalhau porque, por causa
dos camaradas, das coisas boas, passei muitas coisas boas também, mas muitas más, e foi assim que consegui superar aquilo. Depois do 25 de Abril, pronto, aquilo tudo se arrumou e os oficiais já tinham respeito por nós, já era diferente. Meu barco, meu companheiro, se eu para o cemitério for, só tu bastas para dizer: aqui jaz um pescador. Meu barco, meu companheiro, se eu para o cemitério for, só tu bastas para dizer: aqui jaz um pescador. Foste luta, foste cansaço, és berço de quem trabalha, és um símbolo que eu abraço, te levo como medalha. Sempre unido à minha vida, acompanha-me até ao fim. Quero saber à despedida que ficas perto de mim. Não devemos esquecer o que alguém disse um dia.